Rapaz, eu tava vendo aqui um vídeo do canal Primeira Fila, que é um canal que eu acompanho já tem alguns anos, né? Inclusive ele faz críticas, e críticas de uma forma bastante competente, bastante inteligente sobre os filmes aí, alguns filmes aí, né? Então ele havia comentado, né? Ele havia feito uma resenha sobre o novo filme da franquia Predator, o Badlands, né? O qual inclusive eu tinha feito uns 2 ou 3 vídeos comentando sobre, mas como eu achei eles uma porcaria, acabei deletando, né? Então eu fiz esse aqui. Cara, eu sou fã da franquia há muito tempo, desde criança, né? Desde criança, o primeiro filme continua sendo incontestavelmente o melhor de todos, assim como na franquia Alien, o primeiro filme também é o melhor de todos. Inclusive teve uma continuação, Aliens, a qual eu acho uma das melhores continuações de todas as franquias de filme do mundo, certo? Segundo o filme, o que estava numa vibe completamente diferente da do primeiro, né? Mas a continuação excelente mesmo, certo? Mas voltando ao Predator, né? Cara, não que eu tenha me decepcionado, porque eu já esperava que esse filme novo aí seria uma merda. Por quê? Porque o diretor é o Dan Trachtenberg, né? O mesmo do filme, cara, não sei se você viu, chamado Prey, né? Que também é do Predator, certo? Mas ao contrário desse Badlands aí, o Predator do Prey, né? Ele é como a gente bem conhece, né? É um antagonista, né? Olha só, eu nunca tive aquela opinião de que os Yautja, que são a raça dos predadores, né? Seria necessariamente má. Ok, tá certo que lá no filme Predators, você tem ali um grupo que, digamos assim, eles não mantém uma espécie de código de honra que os Yautja têm, né? Enquanto caçadores, né? E tudo mais, eles sempre vão para planetas aí para organizar e fazer as suas caçadas, como todo mundo bem sabe, certo? Mas geralmente, cara, a maioria dos Yautja que apareceram nos filmes da franquia, eles não são necessariamente maus, certo? Eles não são nem o do primeiro filme, né? Inclusive o do primeiro filme, não sei se vocês já haviam percebido, né? Mas o primeiro, ele estava tão ciente da vantagem que tinha sobre o Dutch, né? Que é o Arnold Schwarzenegger, que ele foi bastante arrogante a ponto de sair na mão com o cara. Certo? Ele foi bastante arrogante, né? Era um Predator também muito inteligente, né? Mas enfim, aí, né, o pessoal, né, eles conseguiram, digamos assim, disneyficar o Yautja, certo? Eles fizeram com que ele tivesse como ajuda uma sintética, inclusive, que estava completamente diferente do que a gente espera de uma sintética, né? De um sintético. Sintético, como você bem sabe, é aquele androide da franquia Alien, certo? É um sintético, mas lá ia falar no filme, na série Alien Earth, que eu já havia comentado aqui, ser um lixo, uma porcaria. Você tem também o grupo dos híbridos, né? Que são sintéticos, mas com a consciência humana, né? Certo? Mas mesmo no Alien Earth, você tem a maior representação de um sintético, né, como ele deveria ser, né, como ele sempre deveria ser, em todos os filmes, em todas as séries envolvendo a franquia Alien, né, que é o Kirsch, e foi muito bem interpretado. O Kirsch é a melhor representação de um sintético para os dias de hoje. Where did it come from? It was in the mess. I'm not alone anymore? Darling, you're never alone. You got us? Used to be food, you know. My brother is not gonna die. Of course he will. We're a special unit, here under orders from the Founder. What kind of orders? You don't need to know that. Cheers for animals. You are not animals. Now move. Wendy, Yeah, Kirsch, we're here. We found him. I don't care about that. I need you to get to the front section of the ship. There's cargo I need you to secure. Mia's already en route. Can it wait? Can it? No, it can't wait. Can I see?
5 previously undiscovered species collected, but the crew lost containment. Look with your eyes. Let him go. Ah, he has a gun. I can see that. You're on my ship. This ship, to be clear, is an object, not a location. It's a ball that got hit over the fence into the neighbor's yard. I'm the neighbor, so the ship belongs to me now. You're a prodigy? I work for Prodigy. I don't talk to errand boys. And which country are you king of again? Are you the parent? Excuse me? Lost a lot of friends, did you? I don't have friends. Everybody needs friends. É o que a gente já poderia esperar de um sintético. E o pior é que nem o carisma da Ellen Fanning conseguiu salvar. Por quê? Porque ela estava interpretando uma patricinha, né, uma espécie de patricinha, falante pra cacete. Né? Aí então o Deck, né, que é o Yautja, o protagonista do filme, né, ele teve que aguentar tanto ela quanto o bichinho fofinho lá. E tem outra coisa, cara, o filme deixa claro que os dogmas, as tradições dos Yautja de valorizar os indivíduos fortes, altos e tudo mais, seria algo ruim. Tanto é que o Deck é um Yautja mais baixo, certo? Então ele tem que ir para um planeta, né, onde precisa enfrentar um alienígena mais forte ali, para poder voltar para sua terra para provar que é forte. E antes disso aí acontecer, o pai do Deck, né, ele mata o irmão dele, que é o Quay, certo? E aí é claro que já coloca o pai do Deck e do Quay como se fosse um vilão mesmo, né? Tanto é que no final do filme ele enfrenta o Deck e acaba falecendo, né? Acaba morrendo. Mas pô, cara, você entende que essa disneyficação da franquia, isso aí já era algo esperado. Certo? Já era algo esperado, mas é muito ruim quando você se depara com esse tipo de coisa acontecendo justamente, né, pra cima de uma personagem a qual a gente gosta tanto, certo? Então, cara, eu penso que a melhor reação feita por nós seria simplesmente boicotar esses filmes aí da franquia. Já deveriam ter boicotado a partir do Prey, que apesar de ter uma fotografia excelente, e também você, como eu havia comentado, né, além de você ter aquela personalidade mantida do Yautja, né, você tem uma série de defeitos, você tem um roteiro woke também, assim como esse Badlands, Prey também tem um roteiro woke, é um roteiro pró-feminismo, porque porra, na história ali tu tem uma indígena de uns 16, 17 anos, né? Que com 1,60 m, uns 50, 60 quilos, que tem que se provar como uma caçadora, né? Já que ela não quer compartilhar dos mesmos comportamentos das mulheres da tribo dela, certo? E com isso aí ela briga com os próprios irmãos e tudo mais. E ela derrota o Yautja, né? Alienígena de quase 1,90 m, letal, certo? Forte pra caramba. Uma medida a qual eu achei bastante forçada, cara. Como é que uma mulher naquelas condições físicas vai vai conseguir arrancar um dente de um indivíduo como aquele? Como é que vai passar uma cordinha pelo pescoço do cara e vai conseguir derrubá-lo? Ela com o tamanho, com o peso que tinha. Então é muita forçada de barra, cara. Muita forçada de barra. Aí, encerrando o Prey, o Dan Trachtenberg também fez uma animação envolvendo a franquia. E depois ele fez o Badlands, o qual eu já havia definido pelo trailer, né? Eu não vi o trailer completo, eu vi o teaser trailer, né? Que se tratava de outra porcaria. Outra porcaria e
visualmente muito menos atraente do que o Prey. Então ficou assim, para encerrar esse vídeo aí, cara, é impressionante o qual, olha só, a gente já tá tendo uma baixa de pessoas indo ao cinema, né? Eu acho que isso aí também se deve por conta da pandemia, né, cara? Eu mesmo, antes da pandemia, assistia filmes pra cacete no cinema, eu evitava a rede Cinemark, né, que é uma porcaria também, né? Então, cara, para encerrar esse vídeo, eu sei que o uso da cultura woke nos filmes, nas séries de Hollywood, ela tá diminuindo bastante. O povo já deixou claro que não gosta, já manifestou uma rejeição orgânica sobre isso, certo? Porém, ela vai ficar resistindo, especialmente em franquias consagradas, cara. Então, a melhor coisa que a gente poderia fazer, né, para tentar ver se acaba com isso aí de uma vez por todas, seria boicotando, cara. Já estão fazendo isso aí há muito tempo. Aqui no Brasil você pega aqui o pessoal da direita, cara, eu acho que eu deveria aceitar como pessoas normais, né? A maior parte da população brasileira é da direita, mas a galera tá boicotando também shows de notórios esquerdistas, certo? Então, cara, em relação a filmes, a gente deveria fazer a mesma coisa. Especialmente, né, vou repetir aqui pela última vez, sobre franquias as quais a gente gosta tanto. A gente deveria fazer isso aí, né? E tirando isso aí, cara, eu vi no YouTube alguns vídeos do pessoal brasileiro detonando esse Badlands, né? O pessoal havia deixado claro que realmente, cara, ocorreu uma espécie de disneyficação, pela última vez que eu tô falando isso aí também. Então a gente tinha que organizar um boicote, cara. Certo, eu me arrependo de ter ido ao cinema, inclusive foi no segundo dia de exibição, né, porque estreou na quinta-feira aqui no Brasil, isso aí foi na semana retrasada, eu fui no segundo dia, né, então, porra, cara, tu gastar, e ainda mais gastar caro, pra assistir a um filme merda, cara, a essa altura do campeonato, em pleno 2025, não dá não.